A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Nós estamos mais uma vez reunidos para juntos, embora cada um em sua casa, mas estamos juntos em comunhão com Deus e comunhão uns com os outros no entendimento de que somos a igreja do Senhor reunida. Estamos juntos para engrandecermos ao Senhor, exaltarmos o nome do nosso Deus. E hoje nós vamos estudar a lição de número 11, que tem como texto base Neemias 5, dos versos 1 ao 9. E o título da lição é Deixando os Maus Hábitos. Vamos fazer leitura então do texto bíblico? Diz assim: Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia os que diziam: somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos para tomarmos trigo nesta fome. Houve ainda os que diziam: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. No entanto, nós somos a mesma carne como eles e nossos filhos são tão bons como os deles. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me aborreci. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: sois usurários, cada um para com seu irmão. E convoquei contra eles um grande ajuntamento. Disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo nossas posses. E vós outra vez negociaríeis vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura não devíeis andar no temor do nosso Deus por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Neemias, capítulo 5, versos de 1 a 9. Vamos orar? Pai Santo, nós rendemos graças a Ti por esse tempo em que estamos diante do Senhor para engrandecermos o Teu santo nome. Pedimos a Tua sabedoria, pedimos a Tua graça, que o Senhor nos dê ouvidos atentos à Tua voz nesse lugar e que eu seja apenas um instrumento em Tuas mãos para trazer a cada um que aqui está a Tua palavra de forma pura, limpa, clara. Que seja assim para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Então, como disse anteriormente, deixando os maus hábitos. O texto que nós estamos estudando, né, tem um contexto onde alguns judeus estavam explorando os seus patrícios em desobediência à própria lei de Moisés, a própria lei de Deus dada por Moisés. Ou seja, a lei proibia que um judeu cobrasse juros de um empréstimo feito a outro judeu. Isso não poderia acontecer. E o que estava acontecendo era exatamente isso. E o povo estava sofrendo, estava passando por dificuldades por aquilo que estava acontecendo naquele tempo. Então nós vamos refletir sobre os maus hábitos que motivaram as perdas de direitos e a opressão desses irmãos. Como nós vimos aqui a queixa trazida por esses irmãos que estavam passando por situações problemáticas, complicadas em relação à falta do dinheiro, à falta da alimentação, enfim. E isso muito em decorrência daquilo que os próprios judeus estavam fazendo com eles, que é o que o autor da nossa lição está chamando de maus hábitos. Havia um grupo de judeus que estava realizando comportamentos indevidos, inclusive contra Deus.
contra a lei dada por Deus. E se a gente for pensar naquilo que significa na definição de hábito, hábito é um ato, um comportamento repetido que acaba se tornando automático, acaba se tornando regra. É como, por exemplo, você acorda de manhã e você levanta e você tem o costume, o hábito de toda manhã, quando levanta, tomar um banho ou escovar os dentes. Enfim, esse comportamento ele se torna repetitivo e acaba sendo automático, algo mecânico. Então nós vamos ter a definição de hábito como esses atos repetidos, um costume de cada um. E o contexto, né, que esses judeus estavam era de dor, né, era de sofrimento, onde havia, então, por conta dessa dor, um clamor, um grande clamor do povo com o Neemias. Interessante nós observarmos que o texto, logo no versículo 1, ele fala: porém o clamor do povo de suas mulheres foi grande o clamor. Então a gente entende que a situação estava bem complicada, não era pouco complicada, né? Porque o clamor era grande, não era pouca coisa. Os judeus clamavam contra os próprios judeus, e devido exatamente ao que eu falei anteriormente, que era a exploração que estava havendo nesse grupo dos judeus, dos próprios judeus, judeus contra judeus. E aí na narrativa do texto, nós vamos ver 3 grupos diferentes. Vocês podem encontrar esses grupos tanto no versículo 2, 3 e 4. Que grupos são esses? O primeiro grupo seriam os judeus que não possuíam terras, mas é que eles necessitavam de comida. Tá? No versículo 2. Somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Ou seja, eles precisavam do alimento e eles não tinham alimento, e então clamam por isso. Mas tinha um segundo grupo que vocês vão encontrar aí no verso 3. Houve também os que diziam: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos para tomarmos trigo nesta fome. Ou seja, eram proprietários de terra que haviam hipotecado suas terras, suas propriedades, com a finalidade de se alimentar, ou seja, de manter o alimento para eles e para a família. Era uma questão de necessidade. Eles estavam tentando se manter vivos, matar a fome, exatamente isso, né? Mas tinha um terceiro grupo que está lá no versículo 4. Houve ainda os que diziam: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Era um terceiro grupo que estava se queixando do alto tributo, dos altos impostos que estavam sendo exigidos dele, né, ou deles. Eram impostos altíssimos e que eram obrigados a pagar, né? E até começaram então a fazer empréstimos para poder pagar esses tais impostos, tais tributos, né? Enfim, então nós temos aí 3 grupos de judeus que estavam sofrendo, que estavam sendo explorados por um outro grupo de judeus também. Pensem, vamos dar um exemplo, é como se nós estivéssemos dentro da nossa igreja e um grupo estivesse contra o outro. Somos todos a mesma comunidade, mas estamos um contra o outro. Enfim, o contexto em que eles viviam era um contexto de exploração. Um contexto de exploração. Judeu explorando judeu. E isso, como falei logo no início, em desobediência à lei dada por Moisés. A lei dada por Moisés, lei de Deus dada a Moisés. E se vocês quiserem conferir o que diz essas leis, vocês podem encontrar lá em Êxodo 22, verso 25, Levítico 25, versos 35 a 37 e Deuteronômio 23, 19 e 20. Por conta do tempo, nós não vamos ter condição
de estar lendo todos esses textos, mas seria muito importante se vocês pudessem conferir o que nós estamos dizendo, ok? Então, com isso, o projeto de reconstrução da cidade de Jerusalém começou a ficar ameaçado. Nós sabemos que Neemias, ele tinha o plano de reconstruir Jerusalém, e ele já tinha feito muitas coisas até então. Só que, com essas questões que estavam começando a acontecer, tinha uma grande possibilidade de problema. Na verdade, já existia um problema e poderia acontecer um problema ainda maior. E é interessante se nós pensarmos que o povo ele já tinha vivido uma experiência complicada referente à questão da escravidão, esse tipo de sofrimento, né? Quando, logo depois do reinado de Salomão, quando o Israel foi dividido em Reino do Sul e Reino do Norte. Nesse tempo, eles experimentaram essa questão da escravidão, de um povo ser escravo do outro, um se submeter ao outro. Ainda assim, eles permaneceram com alguns hábitos que eram incoerentes à lei do Senhor. E nós podemos pensar, como assim, né? Já passaram por uma situação complicada, estão fazendo de novo? Mas é o ser humano, nós somos assim. Quantas vezes eu e você, talvez, tenhamos experimentado o mesmo erro? Tenhamos cometido uma mesma situação equivocada por mais de uma vez. Isso pode acontecer? Pode acontecer. E por que pode acontecer é o cuidado que nós temos que ter para que realmente não aconteça. Não criemos hábitos, comportamentos complicados, ruins, desagradáveis, que desobedecem ao Senhor, e esses comportamentos acabem se tornando hábito em nossas vidas. Nós precisamos realmente estar atentos a isso. E aí o nosso autor da lição, ele vai trazer aí um ponto que é interessante, que é a ganância e apego um apego excessivo ao dinheiro, que exatamente essa questão estava fazendo com que os judeus tivessem problemas entre eles. A ganância nada mais é que ambição, um desejo assim desenfreado de ter alguma coisa, seja algo material, seja um lucro em relação a algum material mesmo, né? Algum objeto, enfim. Também nós podemos pensar em poder, né? A ganância do poder. Hoje em dia nós estamos vendo aí claramente o quanto se quer, quanto se pretende ter o poder, o quanto isso se faz importante, necessário na vida de muitos. Então a ganância é exatamente essa ambição desenfreada por alguma coisa, né? Já dizia alguns judeus, né? É um ditado dos judeus, né? Que a ganância insaciável é um dos tristes fenômenos que apressam a autodestruição do homem. E o que estava acontecendo, na realidade, era exatamente isso. Os judeus estavam se autodestruindo. Nós podemos pensar, então, que um dos hábitos, dos maus hábitos, ou um deles, é a ganância. É o desejo desenfreado pelo dinheiro, neste caso, e pelo poder, né? Porque o dinheiro e o poder, eles caminham juntos, eles não estão longe um do outro. E aí você pode ver lá no verso 7, eu vou ler novamente, que diz assim: depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: sois usurário. Ou seja, o que é ser usurário? O que isso quer dizer? Usurário é tipo um agiota, aquele indivíduo que empresta dinheiro com juros muito altos, sabe? É o que nós chamamos hoje de agiota. Exatamente isso, né? Aquele que se utiliza da usura, faz uma cobrança pelo uso das coisas, uma cobrança assim exagerada, acima do que
deveria ser? Um juros excessivo? É por aí. Então vocês podem perceber que esse texto, verso 7, é como se o Neemias, né, estivesse dizendo: vocês estão agindo com ganância. Judeus, magistrados, nobres, vocês estão agindo com ganância. Estão voltando a se apegar mais ao dinheiro do que ao seu próprio irmão, do que ao seu irmão judeu. É aquela questão de você olhar mais o ter, né? O ter em função do ser. Essa questão estava sendo importante, mais relevante do que um olhar de compaixão, de misericórdia para o próximo. Eles estavam retornando a um comportamento anterior. Eles queriam mais e mais e mais. E esse hábito, né? A gente pode chamar assim, esse querer demais, essa ganância, ela nasce exatamente onde? No coração do homem. E o autor da nossa lição, ele nos chama a atenção para que possamos ter cuidado com esse tipo de hábito, mau hábito. Na verdade, todo o nosso comportamento, ele precisa ser aprovado por Deus, precisa passar pelo crivo do Senhor. Não tem como termos hábitos que ferem as ordens do Senhor, as ordenanças do Senhor. E era o que está acontecendo. No caso, o mau hábito, nesse sentido aqui, nesse tempo aqui, era a ganância. O mau hábito era a ganância, ou seja, apegar-se mais à questão do dinheiro do que a qualquer outra coisa. E a consequência dessa ganância pelo dinheiro estava fazendo com que o povo se tornasse escravo. Nós vemos também na leitura do texto muito claro, né, os judeus já reclamando de que as suas próprias filhas já estavam sendo escravas, já estavam dadas à escravidão. E a orientação é para que nós tenhamos cuidado com a forma como estamos lidando com o desejo ou os desejos do nosso coração, para que não venhamos a manter ou a cultivar hábitos como o querer em demasia, principalmente o dinheiro. O texto não está dizendo que a gente não pode querer, nem buscar, nem querer ter muito alguma coisa. Não é isso, mas é colocar o dinheiro à frente de toda e qualquer coisa, dar prioridade ao dinheiro. É um querer em demasia, em excesso. É disso que nós estamos falando. E aí olhamos mais para a questão material do que para a questão do ser humano. É isso que o autor está salientando, né? Então, nesse contexto, o Neemias, ele vai agir sobre essa questão, sobre o que estava ocorrendo. Neemias, ele quebra um ciclo, né? Ele vai atuar de modo direto em relação à problemática. Ele já estava disposto, ele se dispôs, desde o capítulo 1 nós vemos a disposição, nós temos estudado sobre isso, da disposição de Neemias, né, em reconstruir Jerusalém, e ele não podia jogar o trabalho dele fora, ele precisava investir, continuar investindo no desejo do coração dele em reconstruir a cidade. E ele confronta, o texto falou que ele chama os magistrados, ele chama os nobres e confronta essa turma diante daquilo que estavam fazendo. Eu fiquei assim pensando, né, nesse texto, imaginando a nossa realidade, né? Nada diferente do que vivemos hoje.
Nós temos muitas pessoas que prezam pelo ter, que prezam pelo dinheiro, dão mais prioridade, né, às questões materiais e desvalorizam o ser humano a todo e qualquer custo. Nós estamos experimentando isso já há algum tempo, isso não é de hoje, nós vemos aqui, está escrito na Bíblia, né? E como isso se repete, e como nós precisamos lembrar e relembrar o que Deus nos diz em relação à questão do dinheiro, em relação à questão do priorizar, dar lugar primeiro, principal ao dinheiro. Jesus vai nos dizer que precisamos buscar primeiro o reino de Deus e o restante há de ser acrescentado. E também nós temos o texto que diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. E eu volto a bater na mesma tecla, mais uma vez dizendo, não estamos falando aqui que não se pode querer ter dinheiro e pedir a Deus que se tenha uma situação melhor. Não é essa a questão. Não é essa a questão, mas é dar prioridade ao dinheiro, inclusive colocar o dinheiro em primeiro lugar. Esse povo, os judeus, esse grupo de judeus, quando fazia isso, eles estavam colocando o dinheiro à frente de Deus, porque em eles, desobedecendo as ordenanças do Senhor, eles estavam deixando o Senhor de lado e fazendo aquilo que o coração deles desejava. E esse é o perigo, esse é o cuidado que nós temos que ter. Esse é o cuidado que nós temos que ter. Os desejos dos nossos corações, o desejo do meu coração, o desejo do seu coração precisa estar sendo pautado no coração do Senhor, precisa ter nascido no coração do Senhor. É dessa maneira. Mas Neemias, como todo bom líder, como eu ia dizendo, ele confronta, ele chama aquele grupo que estava fazendo as cobranças indevidas, cobrança muito alta, ele faz um confronto, né, em relação às injustiças que aquele grupo estava fazendo com os seus irmãos. E eu fico pensando o quão difícil é esse tipo de chamada. O bom líder, na verdade, ele vai chamar os seus liderados quando necessário for. Ele vai confrontar se algo não estiver acontecendo muito bem. Mas não é fácil chamar a atenção. Ninguém gosta de ser chamado a atenção. Começa por aí, não é? Ninguém gosta de ser chamado a atenção, e chamar a atenção de alguém, particularmente eu não entendo que seja algo fácil. Porém, muitas das vezes é necessário. E é interessante demais, né? Como o texto é vivo, né? Ele pula, ele fala com a gente. Neemias diz assim, no verso 7, que depois ele ter considerado com ele mesmo, ele deu uma parada quando ele primeiro ouviu as queixas dos grupos, desses 3 grupos que nós falamos anteriormente. Ele ficou chateado, triste, entristecido, mas ele ouviu. Um bom líder sabe ouvir. Um bom líder, ele ouve atentamente. E ele considerou com ele mesmo aquilo que ele estava ouvindo, e aí então ele repreendeu, ele confrontou. Ele não fez um confronto de qualquer maneira. Isso é de extrema relevância. Nós não chamamos o outro à atenção de qualquer forma, mesmo porque quando nós estamos envolvidos ou imbuídos pela vontade do Pai, aquilo que nós vamos fazer está sendo direcionado por Ele mesmo, pelo Pai, através do Espírito Santo de Deus em nós. Nós vamos fazer com graça, com misericórdia. Nós não vamos chegar de qualquer jeito, a nível de acusação, com ressentimento. A forma de fazer, o como vai ser feito, vai diferir, vai ser diferente quando chegamos com o nosso próprio eu.
é diferente. Quando nós estamos sendo moldados pelo Senhor, nós vamos chegar de forma diferente. Quem ouve o nosso confronto, a nossa chamada de atenção, ouve de forma diferente também, mesmo que fique triste, chateado no momento em que foi confrontado, ainda assim vai entender, porque, como diz a palavra do Senhor, ninguém gosta de ser confrontado. A princípio, o filho vai ouvir o pai chamar a atenção, vai ouvir a correção, mas não vai gostar muito, mas depois vai entender a razão pela qual ele foi corrigido. E podemos pensar que uma das razões é o amor, né? É o interesse básico para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Assim como eu amo um grupo, eu amo outro grupo. Neemias, olhando a situação, eu não vim para um grupo, eu não vim restabelecer Jerusalém para um grupo, eu vim com o intuito de restabelecer a cidade de Jerusalém para o povo como um todo. Então eu preciso continuar agindo, a minha tarefa ainda não acabou. Eu preciso intervir mais uma vez nessa situação. E ele assim o faz. E muitas das vezes nós precisamos fazer do mesmo jeito. Intervir. Intervir não com os nossos pensamentos, nossos achismos, né? Neemias, quando ele traz o argumento dele, ele usa o argumento daquilo que realmente aconteceu. Nós vemos o verso 8, ele dizendo: resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a gente segundo nossas posses, e vós outra vez negociaríeis vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? Como assim? Nós fomos lá, tiramos o povo da escravidão e agora nós vamos colocá-lo, nós que fomos lá resgatar, vamos colocá-lo em escravidão? Como assim? Então ele não usa de um pensamento que é dele, daquilo que ele acha, ele usa os fatos para o confronto, para a conversa, para que eles entendam que eles precisam mudar de postura. E o verso 9 diz: então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura não devíeis andar no temor do nosso Deus por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Neemias estava dizendo: vocês estão andando na contramão, vocês não estão temendo a Deus. Isso seria bom que se fizesse? Então é um confronto e tanto. É um confronto e tanto. É experiência para cada um de nós, no sentido de que precisamos buscar no Senhor aquilo que Ele tem para cada um de nós, por aquilo que, não por aquilo, mas por quem Ele é e pelo que Ele tem para mim e para o outro. Então eu preciso buscar nele o que Ele tem para que eu faça. A vontade é dele, o querer é dele. Então eu não tenho que querer mais do que Ele, eu não tenho que querer diferente daquilo que Ele, Deus, o Senhor quer. Eu preciso me submeter à soberania dele e buscar olhar para mim, olhar para os meus hábitos, para ver se eles estão de conformidade ou em conformidade com aquilo que o Senhor requer de mim. E é isso que eu e você precisamos fazer. Então nós podemos pensar, será que eu consigo identificar os meus hábitos diante daquilo que o Senhor tem para a minha vida? Meus hábitos, e que sejam maus hábitos. Será que eu tenho coragem de me autoconfrontar? Será que você tem coragem de se autoconfrontar e ver aonde você pode estar falhando, onde você pode estar cometendo alguns atos indevidos, que é o que nós estamos chamando de maus hábitos, para com o próximo, e isso falhando com as ordenanças dadas pelo Senhor? Será que eu e você, nós temos nos preocupado muito mais com ter em função do ser? Será que estamos agindo com ganância, buscando poder em todo e qualquer lugar? Pode ser poder dentro da família, pode ser poder no trabalho, pode ser poder, lugar, função, status,
Pode ser dentro da igreja, nos ministérios. Será que eu não tenho me comportado de modo a estar criando hábitos indevidos? E essas questões são complicadas de serem feitas e de serem respondidas, porque na verdade ninguém faz nada achando que está fazendo errado ou fazendo ruim. Nós fazemos as coisas considerando que estamos fazendo bem e o bom, né? Fazendo o bem e fazendo de maneira adequada, fazendo o bom, fazendo uma boa coisa, né? Tendo um bom trabalho, um bom desenvolvimento, um bom desenrolar das tarefas. Nós não achamos que estamos fazendo nada que desagrade. Seria até contraditório, né, o cristão fazer alguma coisa que sabe que é errado, mas fazer insistentemente. Né? Cometer erros é comum, é natural, mas manter como hábito, aí é diferente. Né? Então, nós precisamos estar atentos àquilo que estamos fazendo com o nosso próximo, com o outro, se realmente não estamos olhando para aquilo que Deus tem ordenado para cada um de nós. Fácil, não é? Mas não é impossível. Não é impossível nós nos questionarmos e nos respondermos. Quais têm sido os seus e os meus hábitos diante de Deus? Quais têm sido? Quais são os seus atos, os seus hábitos diante do Senhor? Eu espero que nós tenhamos bons hábitos, né? E aí eu não posso deixar de dar um bom exemplo de um bom hábito. Leitura da palavra e oração. Excelentes hábitos. Se estamos com maus hábitos, a resposta para esses maus hábitos pode estar diante de um joelho dobrado e de um coração humilde diante da palavra para ouvir aquilo que Deus tem para mim e para você. E que seja assim, que sejamos pessoas que busquem, que venhamos a buscar as ordens, as vontades do Pai, os desejos do Pai para nossas vidas. Que seja assim, que sejamos como Neemias, que a todo instante possamos olhar com o intuito de reconstruir, que possamos reconstruir vidas, reconstruir relacionamentos, que possamos reconstruir a nossa própria vida diante do altar do Senhor. Amém.